Olá, meu nome é Camila Araújo, sejam bem-vindos ao meu diário de gestação. Bom, hoje eu vou contar para vocês como é que foram as minhas 22ª, 23ª e 24ª semana. Eu resolvi fazer esse vídeo todo junto, não semana a semana, porque foram poucas mudanças, né? Não foram tantas mudanças assim. Daria para colocar tudo em um vídeo só. A maior mudança, né, tem sido a questão do crescimento da barriga mesmo, mas não tenho tido tantas mudanças quanto no primeiro trimestre de gestação. Algo bem diferente que aconteceu na 22ª semana foi que a minha barriga, sabe, no início da gestação, a gente sente que no pé da barriga, o pé da barriga, né, que eu chamo abaixo do umbigo, a gente começa a sentir que ele fica mais duro, né? Uma textura mais dura, não sei explicar, mas basicamente é isso, fica mais duro. E durante todas essas semanas, eu só senti isso abaixo do umbigo. E na segunda semana foi engraçado, que foi uma coisa que foi do dia pra noite, parece até. Eu acordei num dia e percebi que a parte de cima da minha barriga estava dura. Então a minha barriga ela tá toda dura já. E eu também percebi o meu umbigo mais raso, né? O meu umbigo era mais fundo, então ele já tá começando aí a ficar para fora, né? Isso foi uma diferença bem relevante que eu achei. A 22ª semana foi a minha melhor semana em toda a gestação. Foi uma semana que eu até esqueci que estava grávida, de tão bem assim que eu fiquei, sabe? Eu não tava tendo muitos enjoos, e isso assim, sem comer às vezes. Eu tive consulta na 22ª semana e levei uma bronca porque o meu hemograma estava mais baixo, né? Para quem não sabe, né, hemograma é aquele exame que vê a anemia. Então, estava mais baixo, as minhas células estavam mais baixas, né? O que significa que se tivesse mais baixa que aquilo, eu poderia até ficar com uma anemia. Então eu tenho que cuidar para isso. Eu já tenho tomado o sulfato ferroso e tudo, mas eu confesso que sou bem relaxadinha, né? Mas agora eu tô me policiando bem mais para tomar tudo direitinho. E também tenho que tomar o suco, né, de beterraba para ajudar. E também eu me queixei com a enfermeira, né, que foi uma consulta com a enfermeira, porque o que estava acontecendo? Eu estava urinando muito que eu digo assim, muitas vezes ao dia, muitas vezes, toda hora querendo ir ao banheiro, e saía assim bem pouquinha urina, bem pouquinha. E eu fui me queixar disso para a enfermeira e acabei levando outra bronca, porque ela falou da questão da água, que eu não estava realmente tomando muita água. Antes eu tomava muita água, só que como a água me dava muito enjoo no primeiro trimestre e os vômitos, assim, eles vinham piores, que eles vinham a jato, né, com a água. Então eu comecei a evitar a água. E por isso acabei tomando bem pouca água, né? Enfim, então eu comecei a tomar mais água, me policiar para tomar um pouco mais. Não consegui tomar os 2 litros e tudo, mas comecei a tomar bem mais água do que eu estava tomando até então. E ajudou, sabe? Ajudou bastante até, porque passou, sabe? Passou. Outra característica da 22ª semana que eu notei também foi que quando a bebê se movimenta, eu sinto dor já. Ai, já dói. Isso não é toda vez. Às vezes ela se movimenta e eu não sinto dor, mas já tá uns movimentos que me machucam, sabe? Às vezes ela fica chutando e dói. Eu acreditava que isso só fosse acontecer, só fosse doer lá quando ela estivesse no terceiro trimestre. Agora eu já estou no terceiro trimestre, mas eu imaginava que fosse quando a barriga estivesse bem maior e não na 22ª semana. A 22ª semana já começou a doer e é quando também dá para ver melhor, assim. Enfim,
eu acho que dá até para outras pessoas perceberem, mas não tenho certeza, não é algo assim que tão nítido assim. Mas acho que já dá para perceberem sim, pessoas além de mim. E assim, é doloridinho, viu? E eu já tô pensando quando ela tiver maior, vai doer bastante, eu acho. Então, essa era a minha barriga com 24 semanas. Na 23ª semana, começou a voltar os enjoos. Então foi complicado, porque a 22ª semana eu pensei assim, nossa, agora eu vou ter uma vida normal. Mas não, os enjoos voltaram bem fortes. Até. Não tanto quanto no primeiro trimestre, mas voltaram. A questão é que eu preciso cuidar mais da minha alimentação, cuidar mais do tempo. Eu não posso ficar muito tempo sem comer, eu não posso ficar 3 horas sem comer. E isso para mim é algo muito difícil. Eu nunca tive uma alimentação regulada, sempre comi de tudo. Eu não sou o tipo de pessoa que só come besteira. Eu sempre comi verduras, legumes, frutas. Agora, na gravidez, eu tô tendo mais dificuldade para comer verdura. Frutas não, frutas assim, eu sinto muita vontade de fruta. Eu acho que é o que me salva também. Mas verdura, eu sinto muita dificuldade, comida no geral. Porque o que eu mais enjoei na gravidez toda e que continuo enjoando é comida. Quando eu digo comida, é que eu sou de São Paulo, né? Não sei se em todos os estados é assim, mas a gente chama comida é quando é aquele prato de arroz e feijão mesmo. Então o resto não, a gente não considera comida, mas quando eu falo comida, eu tô falando assim, arroz, feijão, carne, legumes. Isso, pra mim, às vezes só de pensar, sabe, me dava calafrios, assim, achava horrível. E isso que eu enjoei, eu não enjoei perfumes, eu não enjoei produtos de limpeza, nada disso eu enjoei. Mas agora cheiros de comida e não só comida também, coisas salgadas no geral, creio eu. Porque, por exemplo, hambúrgueres, mas também é porque vai carne. Então a questão de hambúrguer, coisas assim que vão carne, pra mim tava muito difícil. E está ainda um pouco difícil, não tanto quanto no início, mas ainda é um pouco difícil pra mim. Algo que eu notei e que, na verdade, eu preciso observar melhor, mas eu tenho a impressão de que quando eu como doce, que eu não enjoei doce, mas eu continuo conseguindo comer doce. Mas eu acho que eu fico enjoada depois. Mas isso nem tanto quanto coisas gordurosas. Eu não posso comer nada gorduroso, que eu passo mal mesmo. Essa era a minha barriga com 23 semanas. Agora, na 24ª semana, eu já senti também, quando ela mexia, ela bater na minha bexiga, aí dá vontade de ir no banheiro, de fazer xixi, aí eu sinto isso assim mais agora. Então, assim, na 23ª e na 24ª semana, não tiveram muitas mudanças, só mesmo essa volta dos enjoos, um pouco mais acentuado. Na 22ª é que foram mais essas mudanças, e foram poucas mudanças, né? Por isso que eu fiz esse vídeo sozinho, tudo junto. E a partir de agora também eu acredito que eu vou fazer de mês a mês, a não ser que eu veja muitas mudanças em uma semana específica, pois as mudanças não têm sido tão significantes assim.
tão grandes assim de semana a semana. Lá no início da gravidez, acredito que seriam, mas como eu estava muito mal e não deu para gravar, então vai ficar assim mesmo. Tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês a minha barriga hoje. Eu já completei 25 semanas, mas foi ontem e não teve muita mudança. Então, mas mais para vocês terem essa noção do tamanho da barriga. Então, teve um crescimento bem considerável e assim, eu sempre tive a barriga grandinha, tá, gente? Teve até um outro vídeo que eu falei sobre isso nas outras semanas. Eu sempre fui barrigudinha. Então, tem um pouco ainda de gordurinha minha aqui também aparecendo, mas não chega tanto. Então é isso, tá? Obrigada por terem ficado até aqui. Uma boa semana para vocês, uma boa gravidez para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.